Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos fazer a leitura, irmãos, na palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Mateus. No capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram aqui de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e os poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem, irmãos, retrata a verdade das palavras de Deus, a fidedignidade de tudo que Ele promete
e todos os seus propósitos, ainda que estivesse num tempo muito confuso para eles, porque eles não conseguiam entender muito bem esse projeto de Deus, esse plano que passava por um desfecho tão difícil e tão traumático, vendo Jesus aos olhos deles, vencido pela dor, pelo cansaço, pelos cravos, pelos chicotes romanos, e depois vencido pela morte. Era uma cena muito triste, complicada, ainda que ele havia dito a eles, assim como o Filho do Homem, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra. As palavras estavam ditas, mas eles estavam turbados. Era muito chocante tudo o que aconteceu. Eles esperavam, mas também eles tinham um pouco de dúvida. O Senhor Jesus, ele estava com um projeto bem claro. Ele falou: eu nasci para isso, eu vim para isso. Eu vim para isso, para resgatar, para comprar o ser humano, pagar a sua dívida e torná-lo digno de viver a eternidade comigo. Esse era o projeto. E o custo chega até as raias da loucura. O custo é alto demais. Paulo fala que anunciava a Jesus crucificado, que os gregos chamavam de loucura, porque os heróis gregos venciam, subiam em pódio. Os supostos deuses gregos eram poderosos, mas o nosso Deus, na pessoa humana de Jesus, havia aparentemente perdido. E os judeus também se escandalizavam em Jesus, porque Jesus morreu e tudo continuou igual para eles. Roma dominava e eles eram ainda, de alguma maneira, subjugados na sua própria nação. A verdade é que o reino de Jesus é totalmente diferente do que eles esperavam. E morrer fazia parte desse grande projeto. Essa morte foi calculada, planejada e prefigurada. Já Deus tinha feito isso, uma figura no passado, quando ele pediu a Abraão, seu filho. Ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. E aquilo ali era a figura do que Deus ia fazer com Jesus. Agora, Pilatos tinha até entregado o corpo de Jesus, porque havia um homem lá, chamava José, da região de Arimateia. E ele falou: me dá o corpo de Jesus, eu quero guardar o corpo dele. Porque quem ama não quer ficar longe e tem cuidado até nos últimos momentos. E ele amava Jesus. Ele colocou Jesus num lugar de rico. Só ricos eram enterrados em rocha, pobre enterrado no chão, mas essas sepulturas em rochas era só para a classe mais alta. Jesus no nascimento nasceu num lugar bem simplesinho, não é? Mas foi sepultado num lugar de rico. E ainda eles tinham feito um cuidado de colocar guardas para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, depois falasse: ah, ele ressuscitou, ao medo deles. Põe guarda em que ninguém vai. Mas, irmãos, o que vale uma guarda? O que vale um soldado quando o que nós estamos falando são forças divinas? O que faz um soldado com a arma na mão quando o anjo se apresenta entre ele? O que vale uma arma na mão
quando o poder já não é humano mais. Eles estavam lá, no fim da semana, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver Jesus. O amor era forte, a saudade era intensa. Elas não entendiam muito bem também, mas elas sentiam no coração. Ele está morto, mas faz tanta falta. Eu quero ver ele morto, mas eu quero ver ele. Mesmo morto eu quero ver. E elas foram lá. Só que teve um terremoto. A presença do anjo fez um terremoto acontecer. A pedra ela é rolada e ela cai numa cavadura, num encaixe, que para rolar a pedra é difícil, mas rola. Mas depois que ela cai no encaixe, tirar é muito difícil, é muito pesado. Mas olha, eis que houver um grande terremoto. Sabe por que teve um terremoto? Porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra.